Olá pessoal, tudo bem? No módulo anterior, nós conversamos sobre processos de formação de palavras. Conversamos sobre o processo de derivação e o processo de composição. Hoje, nós vamos retomar a nossa fala ainda sobre o conteúdo de processos de formação de palavras, mas conversaremos sobre outros processos, né? Outros processos. Existem outros processos que não apenas o de composição e o de derivação. O primeiro processo sobre o qual nós conversaremos é sobre o hibridismo. Existem palavras que são híbridas. O que são palavras híbridas? São palavras compostas por radicais, tá? Palavras compostas por radicais de origens diferentes. Origens diferentes. Nós não estamos aqui falando de radicais da mesma origem, porque se nós tivermos uma palavra composta por radicais de origem única, nós não teremos uma palavra híbrida. Por exemplo, nós temos a palavra burocracia, tá? Então, buro é um radical, cracia é outro radical. Buro tem origem francesa, cracia tem origem grega. Portanto, duas origens diferentes, burocracia é uma palavra, portanto, híbrida. Automóvel. Auto é o primeiro radical. Ele é grego. O móvel é latim. Automóvel possui, portanto, dois radicais, um radical grego e um radical latino. Portanto, uma palavra híbrida. De repente você para pensar, ô professora, como é que eu vou saber que uma palavra é híbrida? Boa pergunta. Se você se fez esta pergunta, com certeza você já está um pouco preocupado e com uma certa razão. Até porque nós não conhecemos os infinitos e inúmeros radicais. Nós temos radicais de muitas origens, né? Televisão é outra, palavra aqui também é o quê? É híbrida. Sociologia também é uma palavra híbrida. E como é que eu sei disso, né? A minha dica para vocês, você não tem como, de repente, se lembrar de todos os radicais gregos, todos os radicais latinos, né? Todos os radicais franceses. Isso significa que a melhor maneira de estudar uma palavra híbrida é conhecendo-as, né, com o tempo. Hoje, por exemplo, você já sabe que burocracia, automóvel, sociologia, televisão são palavras híbridas. Já é um grande caminho andado, certo? Uma palavra formada por onomatopeia ou uma palavra onomatopaica. O que é uma palavra onomatopaica? O que te faz lembrar a palavra onomatopeia? Não é a tentativa da reprodução de sons pela linguagem? Né? O zum, 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 né? Zum, 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 tá? O vapt-vupt. Qual que é a ideia do vapt-vupt? Não é uma ideia de rapidez? Onomatopeia. Quando você diz blá, 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 né? Nossa, chega de blá, 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 blá. O que é o blá, blá, blá? É como se nós tentássemos reproduzir a ideia do quê? Do falar muito, né? Blá, blá, blá. Nossa, o mimimi. Não tem o mimimi? Hoje em dia é o tal do mimimi. Ai, chega de mimimi, mimimi, mimimi. O que é? É tentar reproduzir essa questão de quê? Do falar muito. São onomatopeias. É um processo onomatopaico. Então, olha só, o ping-pong. 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 É essa ideia de tentar reproduzir o quê? A batida da bola de um lado para o outro. Tic-tac. 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 Do relógio. Barulho do quê? Do relógio. Não é? Então, onomatopeia. O que são onomatopeias também? A gramática nos orienta a ficarmos atentos a estes verbos ligados à reprodução de sons, por exemplo, de animais. Quando você diz o latir dos cachorros, né? O latir, o miar dos gatos, o coachar, o pipilar, certo? Então, verbos
que denotam, que tentam, tá? Vamos colocar aqui na palavra tentativa, porque nós sabemos que não é uma reprodução fiel, mas nos faz lembrar o som, ó, o latir. O latir dos cachorros desta noite foi realmente insuportável. Então a gente começa a ficar imaginando aquele latido, né? Que esses cachorros latiam realmente muito alto e latiam persistentemente. Então nós temos essa ideia da onomatopeia, da reprodução do som, ou pelo menos de uma tentativa muito boa. Então, latir, coachar, miar são processos onomatopeicos, certo? Vamos para o próximo? Abreviação vocabular. Uma palavra pode ser abreviada também. O que significa abreviada? Abreviada são essas palavras e essas expressões, inclusive, que nós usamos no dia a dia, tá? Também conhecida como redução. Vou pegar uma outra cor, parece-me que esse. Redução. Redução. Redução vocabular. Tá? Abreviação ou ainda redução vocabular. Metrô. Muita gente fala metrô, mas de onde vem a palavra metrô? Se ela é uma palavra reduzida, significa que ela bebeu na fonte de uma palavra maior. Metrô vem de metropolitano. Olha só, as pessoas não falam metropolitano no dia a dia, elas falam metrô. Pneu. Pneu vem de qual palavra? Pneumático. Pneumático. Tá? Nós não falamos pneumático, né? Preciso trocar o meu pneumático. O meu pneumático furou. Puxa vida, preciso levá-lo ao borracheiro. Nós não falamos pneumático, falamos pneu. Foto. Quantas vezes dizemos, puxa vida, você poderia me mandar a foto que nós tiramos no último happy hour, foto, né? Foto vem de fotografia. Fone, qual o seu fone, né? Ou qual é o seu número? A gente nem fala fone, certo? Mas fone vem de quê? Telefone. Cine vem de cinema. São todas palavras formadas pelo processo de abreviação ou ainda redução vocabular. Pessoal, deixar bem claro aqui que essa redução ou essa abreviação, sabe o tal do VC que vocês usam, acredito eu, muito em mensagens rápidas? Hoje, por exemplo, a tecnologia do WhatsApp, né? Você precisa mandar uma mensagem rápida, nós temos essa mania de colocar VC, não é? Para, né? Na verdade, esses são modismos, coloquialismos, né? A gramática não entende isso muito assim como uma abreviação vocabular ou uma redução vocabular, como eu diria para vocês, para que vocês não entendessem de maneira equivocada a minha fala. Uma maneira muito mais coloquial. Como nós temos o processo das mensagens do WhatsApp pela rapidez, não é a rapidez? O Messenger também não é a questão da rapidez da comunicação, então as pessoas tendem o quê? A reduzirem as palavras, reduzirem. Mas quero deixar bem claro que esse tipo de redução é o tipo de redução coloquial. Certo? Coloquial. Não que metrô e pneu sejam situações, né? Sejam palavras usadas de maneira extremamente formais, mas elas são muito mais usuais e elas são muito mais bem aceitas pela gramática normativa da língua portuguesa. Correto? Siglonimização. O que é siglonimização? Siglonimização já diz, são siglas, tá? As siglas, elas significam alguma coisa, elas dizem alguma coisa. Por exemplo, CLT. O que significa CLT? Consolidação das leis trabalhistas. Olha só, consolidação das leis trabalhistas. RG, essa com certeza você sabe. RG, registro geral.
Mas você já parou para pensar nas siglas que te cerceiam? Já parou para pensar FGTS, ONU, SAMU, aqui, né, nós temos SAMU. Já parou para pensar o que é PIS, PASEP, Sanepar, Copel, não sei aí na sua região onde você mora, né, quais são as siglas que representam os serviços básicos. Na verdade, pessoal, nós temos muito mais siglas do que podemos imaginar. E diria a vocês que muitas vezes não sabemos o que elas significam. Vale a pena você dar uma pesquisadinha aí, tá certo? Processo de sigloanimização ou siglas. Próximo processo. Vamos falar sobre a questão do neologismo semântico. Neologismo semântico. O que é o neologismo semântico? Neologismo, criação de palavras. A nossa língua é uma língua maravilhosa, né? A língua portuguesa, não porque eu seja professora de português, mas nós precisamos entender que a língua portuguesa, ela parte de um processo de evolução, não é isso? É um processo vivo. Os linguistas falam o seguinte, que a gramática normativa, ela realmente peca em qual aspecto? Não entender, muitas vezes, que a língua ela muda com o tempo, né? Ela se renova, ela precisa se adaptar às mudanças e às vicissitudes da época. Nós estamos em 2017, por exemplo, e nós precisamos pensar que a língua portuguesa, ela tende a abarcar a evolução de novas tecnologias, não é verdade? Então, o que nós temos hoje de neologismo semântico e que não existia há algum tempo? Né? O próprio YouTube, não é verdade? O YouTube veio e com ele também as pessoas que gravam estes vídeos. Portanto, apareceram os YouTubers, não é isso? Os YouTubers. YouTuber, na verdade, foi uma expressão que precisou ser criada, dada a necessidade tecnológica da época. O que mais? Os blogueiros, né? Nós temos os blogs e com os blogs nós temos os blogueiros. Por quê? Tecnologia, mudança, vicissitude, atualização. Quantos neologismos semânticos você não conhece por aí? Eu me lembro de uma palavra que alguns alunos acabaram fazendo, que até parece um pouco muito com a palavra valise ou palavra centauro, né? A gordelícia, né? O que é gordelícia? Gordelícia. A gordelícia, acho que você já conseguiu entender, gordelícia, né? A gordelícia para dizer o quê? Que a palavra gordelícia é uma palavra que determina algo que você goste muito. Nossa, adoro comer essa comida, é uma gordelícia, tá? Uma palavra muito voltada para essa ideia de guloseimas. Eu ouvi isso muitas vezes. Hoje você tem o crush, né? Quem é o crush? Hoje você fala de crush, né? Quem é o crush? Pegou, é moda, pessoal. Crush é moda. É um estrangeirismo, é um empréstimo linguístico, mas que na cabeça hoje dos adolescentes e dos jovens, o crush significaria o quê? O namorado, a namorada, significaria aí a pessoa com a qual, né, se gostaria de ficar, né? Vai entender, mas tudo bem, fica a dica. Gramática é isso, a língua é isso e a gente precisa acompanhar as mudanças da época. Fica aqui para você o exemplo do neologismo semântico. Neologismo semântico próprio blogueiro. Houve a necessidade de que se criar essa expressão. Empréstimo linguístico já se fala, né, de maneira bem clara. O que é emprestar? Eu preciso emprestar algumas palavras. Na língua portuguesa, nós temos alguns empréstimos linguísticos. E por quê? Porque nós não temos, de repente, uma palavra, né, que determine de uma maneira clara o que nós queremos. O que nós emprestamos ainda? Nós emprestamos a palavra shopping ainda. Shopping center, né? Shopping center é uma palavra que vem do inglês. Nós, repito, usamos, não precisamos mais usá-la
entre aspas. Por quê? Porque já foi, né, absorvida pela nossa cultura, o shopping center, tá? O que mais nós emprestamos? Nós emprestamos ainda o mouse, não é isso? O mouse, você precisa, às vezes, trocar, né, o mouse do seu computador, né? Não dá para dizer o rato, né? Quem vai dizer rato, na verdade, é quem mora em Portugal, não é isso? Lá eles usam rato. Aqui a gente usa o quê? O mouse mesmo, certo? Ainda palavra emprestada. E por último, e não menos importante, como eu sempre falo, né? Palavra valise. O que é uma palavra valise? Palavra valise também conhecida como palavra centauro, tá? Então, se você encontrar aí como palavra centauro, não tem problema. Palavra centauro ou palavra valise é o truncamento das palavras. As palavras, elas é como se elas se amontoassem, tá? É isso aqui, ó, professora, mas o que é isso? Ó, amontoar. Montoar. Então, fraternura. O que é fraternura? Fraternura é o fraterno mais a ternura. O que é proesia? É a junção da prosa mais a poesia. O que é portunhol? É o português mais o espanhol. Tá? Então, elas se truncaram, elas se juntaram e nós acabamos tendo aqui um processo chamado de palavra valise ou palavra centauro. Assim como o showmício, que é o show mais comício. É isso, pessoal. Acabamos aqui, tá? De falar sobre os outros processos de formação de palavras. Vejo vocês no próximo módulo.